Vamos à palavra do Senhor. Nós temos a ceia para ministrar. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, a partir do verso 23. Eu acho que o verão esse ano vai ser um pouco mais forte, então já vou colocar mais um climatizador aqui. Vamos ajeitar melhor os nossos exautores, vamos arrumar esse aparelho, que depois de uma manutenção deu uma paradinha. Irmãos, a gente trabalha, fique despreocupado. Eu sei que o verão e o calor de Rio Preto é intenso, mas a gente tem como trabalhar, tem como melhorar isso. Estamos pensando em mais uma máquina para ali, melhorar esse aqui e melhorar os nossos exaustores, para que a gente tenha um local mais adequado para as nossas reuniões e que o nome do Senhor seja louvado. 1 aos Coríntios 11, a partir do 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, a Tua palavra está diante de nós, nesse culto tão especial, culto de louvor, de adoração da família, culto de celebração com a santa ceia do Senhor. Obrigado, Deus, por cada louvor, por cada oferenda que já demos a Ti hoje à noite. Obrigado, porque o nosso coração está feliz em estar aqui, em cultuar, em adorar, em glorificar o Teu nome. Até agora demos ao Senhor o nosso melhor, agora abrimos o coração e o entendimento para que a Tua palavra possa ser depositada dentro do nosso coração e ache terra boa e venha produzir os frutos para a qual ela foi enviada. Fala com cada um de nós e nós cuidaremos sempre em Te dar a honra, a glória e o louvor. Amém. A igreja pode dizer amém? Louvado seja Deus. Em São José do Rio Preto, faltam 8 minutos para as 9. Quero mandar uma boa noite especial a todas as pessoas que nos assistem pela internet. Nosso culto agora é transmitido ao vivo pela internet. Um grande abraço a você, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo à Igreja do Nazareno, em São José do Rio Preto, Tabernáculo da Vida. O valor da Santa Ceia para a igreja. Por que será que Jesus enfatizou e deixou claro em 3 evangelhos e na carta do apóstolo Paulo, nós encontramos a ordenança da Santa Ceia? Por que será isso? Por que eu e você, como cristão, como crente em Jesus, como aquele que já foi lavado, remido no sangue, temos que participar disso? O valor da Santa Ceia para a igreja. A ceia é uma ordenança do Senhor, portanto não pode ser deixada para trás e não podemos deixar de cumprir. É muito importante para a igreja. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Vamos entender isso. Sua importância no passado é um ato memorial da morte de Cristo. Nós fazemos em memória a Ele, lembrando do sacrifício dele, para que a gente não esqueça, para que não caia no esquecimento, para que a gente não fique deixando de lembrar, de ter temor, de ter amor e de dar importância. É um memorial da morte de Cristo. No Calvário, Ele, para nos remir da condenação, Ele deu a sua vida
para nos salvar. Igual a Páscoa que levou a nação de Israel a lembrar-se da sua redenção da servidão do Egito. É a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. O Senhor diz que todo ano o povo de Israel teria que ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa, para não esquecer de como foi terrível, de como foi duro para o povo ficar 430 anos servindo como escravos no Egito. Então, a despeito da Páscoa que levou a nação de Israel a lembrar-se de sua redenção, a ceia nós também voltamos a mais de 2000 anos atrás. Não ao Egito, mas a Jerusalém. Foi lá que Jesus entregou sua vida, morreu por mim, morreu por você. Na ceia, nossas mentes se voltam para o Calvário, relembrando o sacrifício de Jesus. É para isso que estamos reunidos hoje aqui. Para lembrar, em memória, trazer a memória, não esquecer o que Ele fez por nós. Eu digo que a ceia poderia ser ministrada toda semana, poderia ser cada 15 dias, poderia ser cada 6 meses, poderia ser como há um ano. Conheço igrejas que praticam a ceia um ano, eu acho muito tempo. 6 meses também. Um mês, 30 dias, é a média maior que todos, né? A maioria das igrejas evangélicas adaptaram ou pegaram para celebrar a ceia. Uma vez no mês, em um domingo, nós paramos o culto normal para celebrar a ceia, para lembrar e para trazer à nossa memória o pão e o cálice. O pão que representa o corpo, porque no corpo dele, ele levou, ele tomou sobre si, disse Isaías, quase 700 anos antes, anunciando a vinda do Messias. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas mágoas, os nossos pecados. Pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Então no corpo de Jesus, Ele leva toda a enfermidade. Para que um dia, quando esse corpo se acabar, quando esta carcaça não existir mais, nós receberemos um corpo glorificado. Igualzinho àquele que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Então estamos aqui hoje para lembrar a importância da Santa Ceia no passado. Foi um ato oferecido, dado a toda a humanidade no passado, mas só tem os benefícios aqueles que creem. Jesus morre por todos, mas só são salvos aqueles que acreditam que o seu sacrifício foi para salvar da morte eterna, porque o pecado fazia separação entre Deus e nós. Jesus veio para fazer de novo a comunhão, restaurar, nos levar de volta, nos reconciliar com o Pai através do seu sangue. A importância da Santa Ceia no passado é um ato memorial da morte de Cristo para nos remir da condenação. Qual é a sua importância no presente? No presente, no dia de hoje, a Santa Ceia expressa a nossa comunhão com Cristo. É de tanta importância a comunhão com Cristo, que no Evangelho de João, e eu quero ler agora com os irmãos, Evangelho de João, no capítulo 6, é de tamanha importância isso, que Jesus deixou registrado no Evangelho de João algo importantíssimo quanto a participar do pão e do cálice. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Olha o que diz o livro sagrado. Olha o que diz a palavra de Deus. Você em casa, onde estiver, se tiver a Bíblia e queira acompanhar com a gente, vamos ler João, capítulo 6, a partir do versículo 53, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus:
Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós só vivemos hoje, todo cristão, todo aquele que entregou sua vida a Cristo, nós só vivemos porque Cristo vive em nós. Nós não temos vida fora dele. O que João está dizendo, em outras palavras, é que aquele que não tem Jesus está morto espiritualmente. Ele não tem a vida com Deus. Ele não tem a vida de Deus. Ele só tem o fôlego de vida, aquele que todo ser humano recebe quando nasce. Ele só nasceu uma vez. Portanto, é necessário, diz Jesus, no mesmo evangelho de João, é necessário nascer de novo. Portanto, esta frase antiga, mas muito bem colocada, nos faz lembrar: quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. E eu explico. Quem nasce duas vezes, nasce da vontade da mãe e do pai. Mas depois que vem a Jesus, não é mais pela vontade da mãe e do pai. É pela vontade soberana de Deus. Nasce da água, nasce do Espírito, se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. João disse ao batizar Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aquele que recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, tem os seus pecados perdoados, nasceu de novo. Esse morre uma vez só. Se for para a sepultura, ele não vai provar a segunda morte. A Bíblia fala sobre a segunda morte de forma clara, com muitas evidências. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Já pensou nisso? Não tem jeito. Os que não passarem pelo sangue, os que não receberem Jesus, não tem como nascer de novo. Portanto, se não nascer duas vezes, não tem como encontrar com o Senhor. Mas aquele que nasce uma vez só, ele vai passar pela morte física e depois vai passar pela morte espiritual. Em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos de todo mundo, Jesus deixa registrado a vida eterna, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, que ele deu o seu Filho unigênito. Jesus é unigênito do Pai, não de Maria. Não vamos fazer confusão com isso. Ele é primogênito de Maria, não unigênito. Isso nós temos que ter muito claro. Então ele é unigênito, enviou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a vida eterna aí. Mas aquele que não tem Jesus, infelizmente, não terá um advogado no céu, não terá como justificar suas falhas, não terá como ter seus pecados perdoados. Por isso que a hora é agora, o momento é já, de receber Jesus, de ter os pecados perdoados, através do sangue precioso de Jesus. E hoje estamos celebrando isso. A ceia é a nossa celebração da vitória. Através do derramamento de sangue de Jesus, nossos pecados foram todos perdoados. Então nós viveremos eternamente com Deus. A igreja crê nisso? Amém. Louvado seja Deus. Então, para o presente, a Santa Ceia expressa a nossa comunhão com Cristo, irmão. Como que eu posso dizer que entreguei minha vida a Jesus se eu não tenho comunhão com Ele? Então, quando eu participo da ceia, como simbolicamente o pão que representa o corpo,
bebo simbolicamente o sangue que está no cálice, eu estou expressando que eu estou em comunhão com Cristo. Se Cristo voltar agora, quem vai ser arrebatado? Os que estiverem em comunhão com Ele. E para estar em comunhão com Ele, eu tenho que estar no corpo. Porque o corpo dele é que é oferecido. Fora do corpo, não há comunhão. Portanto, essa ideia errônea, enganosa e mentirosa de alguém que diz que pode servir a Deus em casa, é antibíblico. Não foi assim que Jesus ensinou. Não foi assim que Ele deixou. Então nós precisamos estar no corpo. A ceia, a mesa do Senhor, é o lugar onde Cristo, o hospedeiro, Ele que nos hospeda aqui, se encontra com os remidos. A ceia é dele. Ele é o hospedeiro que recebe todos os remidos para a ceia. É o lugar onde Cristo se identifica com a maior necessidade da raça humana, que é a necessidade da alma. Um dia, Jesus deixou em uma das suas parábolas, até pregamos, eu acho que nas quintas-feiras, quando falamos das palavras de Jesus, um homem muito rico, percebeu que aquele ano ia ter muita colheita, aumentou os celeiros, aumentou os lugares para guardar os grãos, deitou-se na sua casa, vivia regaladamente, disse: nossa, eu tenho tudo, não preciso de nada. Jesus lhe faz uma pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Então na Santa Ceia é onde Jesus, o hospedeiro, reúne os remidos. Para quê? Para satisfazer a maior necessidade da raça humana, que é a necessidade da nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus, portanto só Deus pode saciar a sede da nossa alma. Quem concorda comigo? Amém. A necessidade da alma. A ceia é um sinal da união da igreja com o seu Senhor, com Cristo. Vamos lembrar que nós, a igreja, no casamento representamos a noiva, e Cristo representa o noivo. Então a Santa Ceia para os dias de hoje representa tudo isso. Portanto, um cristão verdadeiro, um adorador, um que já teve seus pecados remidos pelo sangue, não pode ficar sem a ceia. Quem não comer desse pão, não beber desse cálice, não tem parte comigo, filho. Precisa estar em comunhão. E para estar em comunhão, a gente vem aqui, isso aqui é um lugar de santo, aqui não tem nenhum pecado e nenhum pecador, é isso? Igreja não é lugar de santos que não têm pecados. Igreja é lugar de santos que quando pecam, se arrependem e pedem perdão. Igreja é isso. Porque todos nós temos algum pecado, alguma falha. Não vivemos na prática dele. Portanto, em 1 João 1,9, o que o Espírito Santo deixa registrado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos redimir de toda a injustiça. Então é preciso pedir perdão pelos nossos pecados. A necessidade da nossa alma precisa ser saciada. A ceia é um sinal da união de Cristo com a igreja. É um sinal externo e visível de uma graça interna e invisível. Atente para isso. A Santa Ceia é um sinal externo e visível. Está aqui, todo mundo pode ver. Externo, visível. Do quê? De uma graça invisível e interna. A maior obra que Jesus faz do coração de um homem é lá dentro. Então a ceia é como o batismo. É um sinal externo de uma fé, de uma crença em um Jesus que vive eternamente. Então a importância da ceia. A Santa Ceia é uma festa de ação de graças ao Senhor. É Ele, Jesus, que nos convida a participar desse ato glorioso. Portanto, essa mesa não é minha.
Santa Ceia do Senhor. Paulo, quando escreve aos Coríntios, nós lemos o texto agora há pouco, 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor. Não foi Paulo que inventou, não foi Paulo que quis instituir isso, ele estabeleceu, porque na igreja de Corinto não havia esta ordem. Os irmãos se reuniam para cear mesmo, para comer. Cada um trazia um cordeiro, trazia lá a sua comida, e eles, mandavam a bala, na comida e na bebida, e a ceia do Senhor mesmo, lembrar do sacrifício mesmo, ficava para trás. Então Paulo, eu não estou louvando vocês por isso não, eu louvo vocês por muita coisa, disse ele à igreja de Corinto, mas eu não louvo vocês por isso, porque vocês não estão tomando a ceia do Senhor dignamente. Amém ou não amém? A ceia é uma festa, é Ele que nos convida a participar desse ato glorioso. Todos nós somos convidados, todos aqueles que já tiveram seus pecados cravados na cruz, que já confessaram a Jesus, que já receberam a Jesus, pode ser desta congregação ou não, talvez você esteja aqui e não seja desta congregação, você é convidado a participar da mesa, porque quem te convida não sou eu, quem te convida é o Senhor Jesus. Todos nós somos convidados. Ele está presente através do Espírito Santo e simbolizado através do cálice e através do pão. Ele está presente aqui. Portanto, Ele instituiu e Ele participa conosco. Então essa é a importância dela no presente. E a sua importância no futuro. A ceia antevê a eminente volta de Jesus Cristo. Quando fazemos ou celebramos a ceia, nós estamos celebrando duas coisas distintas: a morte e a vinda de Jesus. Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios 11, 26, no finalzinho do 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ceia no futuro, para o futuro hoje, significa, nós já estamos antevendo que um dia este céu vai se transformar, os elementos vão arder em chamas, as trombetas vão soar, Jesus volta, não toca os pés na terra, Ele volta nos ares, a buscar os que morreram em Cristo, daqui a pouco vamos falar sobre isso, ressuscitarão e se encontrarão com Ele primeiro, antes da igreja, depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Então a Santa Ceia antevê a volta iminente de Jesus. Nos leva a ter alegria em podermos participar com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Nos leva a ter alegria em podermos participar com Cristo das bodas do Cordeiro, que é antes da volta dele na terra para derrotar as nações. Na segunda vinda dele, ele não toca na terra. Os mortos em Cristo vão com ele, a igreja vai com ele, e nós passaremos 1000 anos com ele, 1000 anos. Depois, ele volta com a igreja para derrotar definitivamente todas as nações contrárias ao seu reino. Então nós teremos 1000 anos, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. A ceia de hoje já nos leva a pensar nesse dia. Olha o que diz Apocalipse 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados. Então, se permanecermos firmes em comunhão com Cristo, com a igreja, a ceia simboliza isso, nós um dia participaremos das bodas do Cordeiro. Ele mesmo, Jesus Cristo, vai servir para cada um de nós a ceia.
eu pergunto aqui, eu acho que é unânime, quantos gostariam de estar lá? Oh, irmão, que bênção, querido. Então, na Santa Ceia, não só anunciamos a morte de Cristo, mas também meditamos e anunciamos que Ele vai voltar. Ele vai voltar. É isso que estamos deixando claro. Qualquer pessoa que entrar hoje, qualquer visitante, qualquer pessoa crente ou não, de qualquer religião, que se assentar nessa cadeira hoje e perguntar o que estamos fazendo aqui, nós vamos dizer: estamos celebrando a morte de Cristo e a sua volta, porque Ele vai voltar. Saibam disto, todos os moradores da terra, aquele Jesus que vocês mataram, disse Pedro e disse Estevão no seu discurso, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor, Ele voltará. Amém, igreja? Muito bem. Então hoje, participando da ceia, estamos garantindo nossa comunhão com Cristo, como também com sua igreja. Mateus 26 vai falar da ceia. Garantimos também participação dos benefícios do sacrifício de Jesus. Tudo que Jesus conquistou, tudo que o seu sacrifício trouxe todos os benefícios do Calvário, nós podemos tomar posse. E hoje estamos deixando isso muito claro através da ceia do Senhor. Ao participarmos da ceia do Senhor, estamos garantindo o nosso arrebatamento. A Bíblia fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, eu leio esse trecho para nós participarmos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Aqui fala do arrebatamento da igreja. Primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Ao participarmos da ceia, estamos garantindo o nosso arrebatamento, se a morte não nos vier buscar. Então veja o que o apóstolo escreveu à igreja de Tessalônica, primeira carta, capítulo 4, verso 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Irmã Elza, irmã Miriam, eles estão dormindo. Para a Bíblia, a morte de um servo de Deus é um sono que em breve vai acabar. Quando Jesus voltar, está escrito aqui esta palavra, eles serão despertados, eles serão reavivados para se encontrar com Jesus nos céus. Portanto, o irmão Domingos e o irmão Valdir estão dormindo, aguardando a volta triunfal. Quem aqui perdeu um ente querido, quem aqui sepultou alguma pessoa querida, cristã, que creu em Jesus, isto que está escrito aqui é a verdade acerca deles. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não se desesperem, não sejam como os outros que não têm esperança. Eles estão dormindo, eles estão aguardando a volta majestosa e triunfal do Senhor. Vamos continuar. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus ressuscitar, os mortos, eles virão com Jesus para encontrar a igreja dele lá nos ares. Vejam o 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Oh, aleluia! E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Portanto, acontecerá duas coisas na volta de Jesus. Primeiro, os mortos ressuscitam. Nós não seremos arrebatados antes dele. Primeiro, segundo a palavra de ordem do Senhor, ele dá a ordem aos arcanjos. Os arcanjos dão o comando. Os mortos em Cristo ressuscitam. Podem estar em qualquer lugar do mundo, podem ter morrido de qualquer tipo de morte. Eles ressuscitarão. Oh, poder bendito, oh, poder maravilhoso. Eles ressuscitarão. 17, aí fala de nós. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Olha, nos ares, não vai tocar na terra. E assim estaremos um pouco de tempo com o Senhor. Depois volta para a terra para sofrer. Passaremos alguns dias lá, depois volta. É isso que a Bíblia diz? Está escrito aqui? Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Participar da ceia é garantir o arrebatamento das nossas vidas. É por isso, por mais esse motivo, que nós estamos aqui hoje à noite. Estão prontos? Vamos participar? Curve a sua fronte, faça o seu devocional, faça a sua oração, tenha o seu momento a sós com Deus. Quero chamar os oficiais, os pastores, que farão parte conosco desta ministração da ceia. Eu e você, curvemos a fronte, diante do Pai, vamos pedir perdão a Ele, pelas falhas e pelos nossos pecados. Curve a sua fronte. Tenha o seu momento a sós com Deus. Querido, por mais que a sua esposa te ama, ela não pode salvar. Querida, por mais que o seu marido te ame, seu filho, ele não pode salvar. Quem salva é Jesus. Então tenha o seu momento com Ele. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio dar a sua vida para nos redimir. Peça perdão a Ele. Peça que Ele te ajude nas suas fraquezas. Peça para Ele. Ele está pronto a nos ouvir. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre. Amém. Vamos servir, querido.
glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Oh, aleluia, aleluia. As tribos, línguas e nações, em ti alegrarás, em ti alegrarás. E o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo.
ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim. Estamos alegres, Senhor. Estamos alegres porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque o teu sangue nos purifica e nos limpa de todo pecado. Obrigado porque a tua morte e a tua ressurreição nos reconciliou com o Pai. A tua palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo também o Senhor tomou o cálice na presença dos discípulos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem este pão e tomarem este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Levantemos a partícula de pão aos céus, que simboliza, representa o corpo de Cristo, que foi moído, machucado, cuspido, esbofeteado, cravado naquela cruz, por amor de nós, e não reclamou. Até que o Senhor venha. Comamos, irmãos. Levantemos ao céu e sejamos gratos a Deus. Pai, este cálice representa o teu sangue, puro, santo carmesim, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, até que o Senhor volte. Amém. Tomemos, irmãos.
Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor, querido. Seja grato ao Senhor por tão grande salvação que nos é oferecida. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado, querido, seu Filho amado, oh bendito Deus, e perdoar. Na cruz morreu, foi ali que deu sua vida. Oh Jesus, obrigado. meus pecados, Mas ressurgiu. mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Eu peço à igreja ficar de pé. Vamos todos cantar com alegria. Porque Ele vive, Porque Ele vive. posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Quando enfim, E quando enfim chegar a hora, em que a morte enfrentarei sem medo. Nós não temos medo. sem medo então, Terei vitória, cante. terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, cante ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há. temor não há. Não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus.
Cristo vivo está. As palmas louvam a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Essa é a esperança que temos. Ele está vivo. Se Ele vive, vivemos agora e viveremos eternamente. Hoje tem pastel na cantina, pizza, carne e queijo. Você que nunca lembrou do seu pastor, dá uma passada lá, deixa um de queijo lá. Quem não ama pastor tem 100 anos de maldição. Mais cantada do que essa não tem jeito, Mário. Deus abençoe sua vida, seu coração, que você tenha uma semana de muita bênção e muita vitória, tá bom? Que o Senhor te livre de todo perigo, de todo mal que ronda a humanidade, até dessas bactérias, dessas viroses. Nós, na autoridade de Jesus, repreendemos agora, Senhor, porque está escrito que praga nenhuma chegará à nossa casa. Deus, oramos pela nação brasileira, entregamos esse país que é lindo, que é maravilhoso nas tuas mãos. Entra com providência, Senhor, em todos os poderes estabelecidos, porque não há autoridade que não venha de ti. Num momento tão difícil da nossa pátria, entregamos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor levante pessoas que tenham coração, que tenham temor ao Senhor. Pai, esse país tem jeito, esse país tem solução, esse país ainda vai dar uma grande lição no resto do mundo, meu Pai. Toma a pátria brasileira em tuas mãos e abençoa. Leva teu povo em paz, guardado, protegido e abençoado. Livra de todo perigo e de todo mal. A mão direita para Deus, querido, querida. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja com todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E os que amam a Jesus e aguardam a sua vinda, digam amém. Dá um abraço em pelo menos 15 mil pessoas aí. Os visitantes têm uma lembrancinha para vocês. Procurem o pessoal de colete laranja aqui no pé da nossa escada, ao lado da plataforma. Deus te abençoe. Tem cantina, pastel gostoso. Deus abençoe sua vida.